Voltamos com a notícia de frente, agora sim, a gente conseguiu restabelecer aqui. Vamos para a mensagem do WhatsApp antes do destaque do Lúcio, rapidamente aqui, olha. Caro Lúcio, falta dinheiro para a saúde, pois quase todo o recurso vai para a classe política. Eleger-se políticos malandros, os mesmos que estão usando o coronavírus para se promover e se eleger, diz aí o Zé Carlos do Renascer. E vale para todo mundo, viu, Zé Carlos? Você que é um telespectador assíduo aqui do A Notícia de Frente, uma pessoa que tem clareza sobre a política, essa sua observação vale para todo mundo, para todo mundo. Vale para o Jorge Dória, de São Paulo, né, o governador, vale para o Rodrigo Maia, vale para o Davi Alcolumbre, vale para o Itzel, aí vale para uma outra pessoa também. Vale para Jair Bolsonaro também. Porque é o seguinte, todo mundo olhando para 2022, todo mundo. E aí é o seguinte, o Luiz Henrique Mandetta, ele até ajudou, né? O presidente Jair Bolsonaro estava assim, tipo aquela música do Tim Maia, né? Me dê motivos, né? Aí o Luiz Henrique Mandetta deu motivo para ele. É isso? Porque todo mundo olhando o motivo foi entrevista para do Fantástico, 2022. Né? Aí é o seguinte, aí o fato é que o Luiz Henrique Mandetta estava incomodando, porque é o seguinte, né? Um ministro da Saúde, né? Que tem um ponto de vista diferente do presidente. Aí bate lá em quase 80%, desculpa de eu levantar o braço aqui, esqueci, e bate em quase 80% de aprovação popular, aí incomoda, né? Incomoda porque é o seguinte, está todo mundo olhando para 2022, infelizmente, infelizmente. Falando em 2022, em política, vamos para o seu destaque, que é a posse no Senado de Carlos Fávaro. Tem muita gente aqui, inclusive, querendo entender esse processo. Mas, antes de falar da posse do Carlos Fávaro, né, vamos falar aqui o seguinte, que a senadora caçada Selma Arruda, que já teve lá decretaram lá que o cargo dela está vago, né? A mesa diretora do Senado já decretou isso, já teve uma publicação oficial sobre isso, só que Selma Arruda, ela está apresentando um recurso ao Supremo Tribunal Federal. E aí, nesse recurso, essa é a manchete principal do jornal A Gazeta de hoje, ela pede, né? Esse recurso vai ser analisado pela ministra Rosa Weber e a senadora alega, né, a senadora caçada, que a reunião lá da mesa diretora do Senado desrespeitou o direito dela à ampla defesa, além dos seus advogados terem sido notificados apenas 1h30 antes da reunião. E Selma Arruda também diz que não foi notificada sobre a realização da reunião, que analisou o relatório que recomenda a declaração da perda do mandato dela. E aí, para os advogados de Selma Arruda, a defesa oral lá no âmbito do parlamento, lá no Senado, justamente por conta aí do alto valor conferido aos debates no âmbito do Poder Legislativo, assume uma especial relevância para a defesa da senadora. Então, o que ela está alegando aí é de que o direito de defesa dela foi cerceado lá no Senado Federal. Só que aí tem um outro detalhe, né? Tem um outro detalhe. Os assessores mais próximos de Selma Arruda tinham dito para ela o seguinte, olha, é bom a senhora não entrar muito em polêmica nesse momento por causa do seu caso que está lá com a mesa diretora do Senado. Mas aí, no início dessa semana, a senadora Selma Arruda, a senadora caçada, ela não se aguentou e cutucou lá o ministro Luiz Henrique Mandetta por conta daquela fala dele, né? Ela cutucou o Mandetta para defender o presidente Jair Bolsonaro. Falou, olha, esse ministro aí também não deve ser grande coisa, não, porque, ele anda aí de mãos dadas com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, então é o seguinte, não deve ser coisa muito boa. Falou isso num dia, no outro dia teve a reunião lá da mesa diretora do Senado que declarou o seguinte, olha, Selma Arruda não é mais senadora, ela perdeu o mandato, a declaração lá da mesa diretora foi num dia, no outro dia já foi feita a publicação oficial, consolidando aí a perda do mandato dela lá no Senado
da República. Bom, essa é uma parte do destaque. A outra é que Carlos Fávaro vai assumir a vaga de Selma Arruda. Mas espera aí, ele perdeu a eleição, ele foi derrotado em 2018, só tinham 2 vagas a serem preenchidas, e foram preenchidas por Selma Arruda e por Jaime Campos. Carlos Fávaro perdeu, foi derrotado. Aí é o seguinte, como é que ele vai assumir? Tem muita gente se perguntando aí, não é? Como é que ele assume? A Dalva mesmo pergunta aqui, Lúcio, desculpa te interromper. Ela fala isso, que, como assim? Eu quero entender, como que ele vai ficar com o 3º lugar e a mensagem da Dalva? Vamos tentar entender, que Dalva. Até a gente... Dalva, é difícil porque nós também estamos nos fazendo a mesma pergunta. Pelo seguinte, um político, né, para poder assumir o mandato ao qual ele se candidatou, né, ao cargo que ele se candidatou, ele precisa, primeiro, ganhar a eleição. Segundo, ele precisa ser diplomado. Já tem. Ele tem que ter o diploma da Justiça Eleitoral. Mas o seguinte, só é diplomado quem ganha a eleição. Quem perde não é diplomado. Aí o seguinte, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, né, que dizem o seguinte, eu não sei se é verdade, mas já ouvi dizerem aí o seguinte, que o ministro Dias Toffoli tem relações pessoais com o mega empresário Eraí Maggi, que é muito próximo de Carlos Fávaro. Eu não estou dizendo nada, eu estou dizendo que eu já ouvi, né? Eu já vi isso por escrito, né? Em sites, né? Já vi gente falando sobre isso, mas o seguinte, aí o ministro Dias Toffoli decidiu o seguinte, olha, o Carlos Fávaro tem que assumir a cadeira da senadora Selma Arruda. E aí é o seguinte, o PSD de Carlos Fávaro fez esse pedido e o governador Mauro Mendes também fez esse pedido. Fez esse pedido porque, olha, Mato Grosso seria prejudicado, né, se ficasse lá sem o 3º senador. Conversa fiada, né? Conversa para boi dormir. Mas aí é o seguinte, Carlos Fávaro, em cima dessa decisão do ministro Dias Toffoli, o TRE aqui de Mato Grosso concedeu o diploma para o senhor Carlos Fávaro e, por causa disso, ele terá condições de assumir a vaga de Selma Arruda lá no Senado da República. Tem o diploma, que só é concedido para quem ganha a eleição, ele perdeu, foi derrotado, mas mesmo assim ele está com o diploma nas mãos e vai assumir um mandato tampão. Esperamos que seja tampão, que não seja definitivo. Vai assumir um mandato tampão lá no Senado da República, na vaga de Selma Arruda. Olha, a senadora Selma cometeu erros? Cometeu. Mas o fato é o seguinte, Mato Grosso perde uma grande senadora. Isso é fato. Vamos aqui com o Antero, rapidamente. Antero, a gente está com um pouquinho de tempo, um minutinho para você comentar sobre essa questão do Fávaro. Tá. O Tribunal Regional Eleitoral deu o diploma obedecendo a uma ordem do ministro Dias Toffoli. E a senadora Selma Arruda mostra mais uma vez que ela é juridicamente atabalhoada. Porque ela alegar cerceamento de defesa, ela foi excesso de prazo de defesa. Ela foi cassada no ano passado, nós estamos em abril. Teve mais de 120 dias de defesa, ponto 1. Ponto 2, ela poderia ter alegado, além do seu interesse pessoal, de cerceamento de defesa, de permanecer no Senado, ela poderia ter alegado a ilegitimidade da decisão do Dias Toffoli, porque aí a Rosa Weber cassava a liminar. Mas a Rosa Weber não pode cassar a liminar se ela não alegou. Sendo assim, Carlos Fávaro toma posse hoje no Senado. Não precisa de uma sessão do Senado para tomar posse. Ele pega o diploma, já tem o diploma, põe debaixo do braço, vai lá na presidência do Tribunal Regional Eleitoral, do presidente do Senado, se apresenta ao Davi Alcolumbre, eu sou Carlos Fávaro, já deve ter sido apresentado ao Davi Alcolumbre, pelo Eraí, por essa turma de gente bacana, mas ele vai lá, fala, lembra de mim? Sou o Carlos Fávaro, está aqui meu diploma, que é o que estava faltando. Portanto, o presidente dá posse para ele, ele faz o juramento.
na frente do presidente, lavra-se uma ata, ele é senador a partir de hoje. Hoje, Carlos Fávaro toma posse no Senado da República. Com certeza, ele está com pressa, hein? E antes da gente encerrar, tem aqui mensagens, o pessoal, inclusive eu quero colocar essas duas, que o pessoal está contando a própria história. Eles estão relatando casos que aconteceram na família deles, ainda em relação ao ministro, ao novo ministro, a fala dele do ano passado. É bom a gente falar que tem fake news aí rolando, dizendo que essa fala é atribuída ao coronavírus. Nada tem a ver. O Luiz Amorim fala o seguinte, Nayara, o ministro, ele disse, doente em fase terminal, minha família já passou por isso. Aí a nossa outra telespectadora disse que o pai, que também já passou por isso, o pai foi feita uma escolha no SUS, quando o pai dela precisou de UTI dentro do pronto-socorro de Cuiabá. O enfermeiro alegou que o atendimento na época que era para o pai, que o pai dela não precisava tanto de UTI, que poderia chegar alguém com maior gravidade. Ela conta que a história que tinha só uma UTI e foi feita uma escolha entre o pai dela e alguém que poderia chegar com maior gravidade. Ela diz que essa é uma realidade do SUS, sempre foi. Bom, sexta-feira, terminou. Vamos aí de temperança na sexta-feira. É desnecessária essa pergunta. Todo Nesse mundo, momento, né? né? Todo mundo Nesse de momento. temperança. Não, mas o pé na jaca pode ser de comida, muita gente comendo muito. Ah, é? Não sabia que pé na jaca era de comer. Também pode, olha, viu? Você está criativo, hein, Nayara? Aí o Antero. Demais. Antero, boa sexta-feira pra você, viu? Não, o caso relatado aí foi erro médico, não tem nada a ver com escolha, não. Mas está tudo bem, bom final de semana para todos nós. E olha, todo apoio ao SUS e a vida, né? E a ciência. Tomara que o ministro siga assim. Um abraço, até a semana que vem. Obrigada, professor. Bom dia. Um excelente final de semana a todos, um bom dia. Bom dia a você. Você fica agora com o Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Eu falei bom dia. Bom dia, obrigado. Vamos.